Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estender a mão em direção do altar, vamos apresentar o servo de Deus que vai ser o mensageiro para a nossa vida. Pai supremo e eterno, aqui está teu filho, teu servo, Pai, que foi escolhido para trazer a mensagem que o Senhor vai enviar, Pai, para a nossa vida, Pai. Creio com certeza, confirmado pelo Senhor. Envia, Pai, palavra do teu trono, Pai, para a nossa vida que nós precisamos, Pai. Que Ele venha diminuir isso, o Santo Espírito cresça sobre a vida dele e seja feita a sua vontade aqui nesse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode aplaudir. Graças a Deus. Queridos irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Está bonito, né? Esse é o povo pentecostal, o povo que faz barulho. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz, muito alegre, muito contente por esse convite, né? Agradecer primeiramente ao nosso Deus glorioso que já está aqui no meio de nós. Em segundo lugar, nosso pastor presidente, todos os demais também pastores e membros, e toda a liderança eclesiástica que veio de longe, né, para participar dessa festa. Eu costumo dizer que um culto, amados, é uma festa, porque quando nós estávamos lá no mundão, nós tirávamos alguns dias da semana também para fazer festa, e a gente colocava o nosso melhor vestido, a nossa melhor maquiagem, o nosso melhor sapato, e aí caprichava e gastava energia, e gastava dinheiro, e aí no final nós chegávamos daquele jeito, né? Arrependido por ter gastado todo o dinheiro do mês da família, tirando a comida dos filhos, da esposa e passando uma peleja muito grande, né? Mas hoje não, hoje nós não estamos mais comendo bolotas de porco. Hoje nós estamos comendo o maná do céu, aquele que vem lá do alto de glória, preparado pelas mãos do poderoso e não por mãos de homem. Então é isso que nós estamos, e é esse alimento que nós vamos receber hoje, em nome de Jesus. Amados, eu quero aproveitar a oportunidade também de agradecer a todos os irmãos que apresentaram a minha sogra Joyce nas suas orações, em especial aqueles que doaram sangue, não é? Também para ajudar na cirurgia. Ela entrou na cirurgia ontem 7h30 da manhã. A cirurgia foi um sucesso. Foi retirado um mioma com mais ou menos 5 quilos de peso, coisa grande, gigante. Deu ali num tablete daquele bem grande de 5 litros de água mineral. Coisas, mas graças a Deus ela está se recuperando. Ainda não tem previsão para ela sair. Minha esposa hoje está lá, não está aqui por conta disso. E daqui a pouco, quando terminar o culto, a gente corre para lá para ir buscar a minha esposa. Não vou estar ali na sopa como os irmãos estão mandando, mas vai ser abençoada a sopa logo depois, né, pastor? Sopa pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer aos irmãos que ali estiveram participando da vigília também, todos que apoiaram de forma direta, todos que apoiaram de forma indireta. Para a honra e glória do Senhor, foi uma bênção, né? A missionária Graça quase perdeu a voz, mas no final ela conseguiu tirar a voz não sei de onde e pregou por quase 2 horas naquele lugar, e foi uma bênção. Quem foi, viu a glória de Deus. Amém? Amados, vamos abrir os vossos livros no livro de Ruth, nossas Bíblias no livro de Ruth. Vamos falar de Ruth, livro de Ruth, capítulo de número 1, do versículo 1. Vamos ler todo para entender bem, nós mesmos entender. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Todos encontraram? Depois de Juízes, livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 1 ao 22.
O tema desse culto hoje, amados, ministerial, é sobre decisões sem a direção de Deus. Deus, uma semana e meia, duas mais ou menos atrás, eu vinha trazendo a minha esposa lá do Viver Melhor, onde eu moro, ali próximo da Barreira, ia ali para Newton Lins. No meio do caminho, o Senhor começou a ministrar as palavras desse culto. E eu até errei o caminho, quando eu cheguei em determinado ponto, a minha esposa, mas não é por aqui o caminho, eu digo, mas só que Deus está falando comigo, então deixa errar, depois Deus acerta, né? Louvado seja Deus. E eu disse para mim, se eu tiver uma oportunidade de levar para o maior número de pessoas, eu levaria essa palavra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Essa palavra é para aqueles que estão com desejo de sair da igreja, ou que pensaram em sair, ou aqueles que pensaram em deixar seus esposos, as suas esposas, querem desistir de orar pelos seus filhos, pelas suas filhas, já estão orando anos e anos e anos e não vê resultado nenhum. Nós vamos falar também relacionado a essas decisões sem a direção de Deus. Amém? Todos encontraram? Acompanhe conforme a tradução de vossas Bíblias. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiveram as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz, e choraram e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu
que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamardes Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevas. Amém, irmãos? Pode sentar, vamos ficar à vontade, vamos ficar concentrados no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Antes que nós entremos na explanação da palavra, pela obediência ao nosso pastor, que determinou que todo culto de doutrina nós venhamos a ler alguma parte do regulamento interno ou do código do obreiro. E eu queria ler essa primeira parte da página de número 7, onde tem o título Código do Obreiro. Quem são os obreiros? E qual é a missão e a obediência e compromisso do obreiro? Quem tiver seu Código do Obreiro, seu regulamento interno, abra aí na página 7 e a gente vai acompanhar juntos. Depois nós vamos entender qual é a relação que tem esse corpo de obreiro com a mensagem de Ruth. Louvado seja Deus. 1.1, página 7. Quem são os obreiros? Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, auxiliar da palavra, porteiros, diaconisas, tesoureiro ou tesoureira, secretário ou secretária e os líderes, grupo dos senhores, círculo de oração, grupo de jovens, grupo de adolescentes e grupo de crianças. Por que os líderes? Porque tem líder que não é diácono, não tem nenhuma função eclesiástica. Então eles têm o título de serem obreiros porque estão liderando um grupo e estão ajudando a conduzir esse povo a morar no céu. Então a responsabilidade é muito grande, por isso foi associado essa responsabilidade de impor no rol dos obreiros. Amém? Ficou claro? Ficou bem clara essa informação? Qual é a missão de um obreiro? O obreiro tem a missão de servir no reino de Deus. Nas igrejas é o auxiliar do pastor e de seus líderes e é visto como uma autoridade espiritual e eclesiástica. 1.3, obediência e compromisso do obreiro. O obreiro deve cumprir rigorosamente o Código do Obreiro, URI, e obedecer a sua liderança, dando exemplo de comprometimento com o ministério, na igreja, no lar, no trabalho, na escola, ou por onde andar, para que seja notório o Espírito de Deus na sua vida. Amados, eu admirei muito uma iniciativa ali da igreja do Terra Nova, daquela congregação, que agora, todas as quintas-feiras, faz um estudo aprofundado aos jovens, não é? Tem ali cerca de 10, 12 jovens ali todas as quintas-feiras. Isso é um trabalho muito bom, porque num culto de doutrina desse não tem como nós explanarmos de forma detalhada determinado assunto. Quando a gente prega aqui alguma coisa no culto de doutrina, é algo mais genérico, né? É algo mais voltado para todo mundo. Mas ali não, ali são só jovens e você consegue delinear o caminho exato para aquilo que precisa melhorar, aquela ferida que precisa ser sarada, né? Aquele tratamento mais minucioso para resolver, quem sabe, né? Mas no mínimo pregar as coisas voltadas para aqueles jovens. E nós, como obreiros, como pastores, presbíteros e todo esse rol que foi citado, nós temos uma obrigação, não é opção, obrigação de andar com o Código do Obreiro e o regulamento interno. Muitos de nós até adquiriram isso, fez um ano agora a convenção do ano passado para agora, esses dias agora, dia 8, dia 9, completou um ano, a convenção do ano passado. A maioria dos que estavam presentes aqui adquiriram, mas não andam com os seus códigos dentro da bolsa. Não é? Tem até obreiros dentro do nosso meio que ainda não tem esses documentos. E a missionária Andréia se
senti o desejo no coração de chamar um obreiro desse para dar um ensinamento voltado especificamente para o regulamento interno e que o código do obreiro pode correr o risco de não ter na hora o documento e fazer esse estudo, vai ter que emprestar de outro. E aí vai ficar uma má impressão, né? Até daquele que vai te emprestar. Pastor, tem carga eclesiástica e não anda com código do obreiro, não anda com regulamento interno, não é? Então, para que a gente não corra esse risco, é bom que a gente se municie do que é necessário e obrigatório para fazer a composição das nossas pastas, não é? E por que tem relação exatamente com o que a gente está comentando? O livro de Ruth, por exemplo, ele foi escrito no momento onde havia mais dificuldades, porque era o tempo dos juízes ali. Os juízes, eles governaram Israel por mais ou menos 350 anos. E aí toda vez que morria um juiz, o povo desandava. Aí Deus levantava outro juiz. Aí o povo morria o juiz e aí o povo desandava. E qual era o primeiro passo do povo para se corromper? Adorar outros deuses. Toda a vida foi assim. Pense num povo ingrato que viu a glória de Deus, as coisas virem de forma sobrenatural, mas mesmo assim, devido à sua predisposição do ser humano em acreditar em algo físico que ele possa olhar, ele acaba dando crédito para aquela coisa visual, aquela coisa prática, aquela coisa física, né? Quando Samuel estava governando o povo de Israel, e ele já ficava velho, aí o povo, não, Samuel já está ficando velho, e os teus filhos não são bons testemunhos, quem vai governar esse povo? Israel ficou irado, ficou chateado, foi orar a Deus, e Deus disse, não é contigo, eles estão descontentes com o meu governo, porque quem manda sou eu, tu é só um instrumento aí embaixo. E então o povo começou a dizer, não, eu quero um rei bonito, alto, imponente, que vá à frente do exército e ganhe as batalhas conosco. Eles queriam mostrar que havia uma figura presente para mostrar para os outros reinos que eles também tinham rei, né? Mas esqueceram que quem é rei dos reis e senhor dos senhores é aquele grande, ele que comanda tudo, ele que dá as estratégias, ele que monta tudo. Nós estávamos lendo agora esses dias atrás, ali na casa do pastor, aquele ensinamento de ler a Bíblia e depois orar. A gente via a preocupação no livro de Levítico, Deus tratando cada detalhe de forma amorosa, minuciosa, dizendo em que lugar fica determinadas pessoas, em que lugar, eu vou dizendo na minha linguagem, no norte, sul, no leste, oeste, fechando todas as possibilidades de invasão. Tinha um inimigo, por exemplo, e ele tinha todo esse detalhe, essa preocupação. Ele determinava ali aos levíticos que não era só cantar, não, louvar não. Os levíticos tinham um trabalho muito importante, não é? Principalmente de montar o tabernáculo e de desmontar o tabernáculo. Eles tinham um trabalho maior do que aquilo que a gente imagina. E aí é o que acontece hoje. Eu tive assistindo há uns meses atrás aquela consagração que teve aqui, ano passado, unção ungido, missionárias, diaconisas, diáconos, pastores, fazendo um compromisso com Deus, porque foi lido aqui capítulos e versículos da Bíblia, firmando um contrato com Deus de servir de forma fiel, verdadeira, né? Buscando santidade, ao invés de criar alguma inimizade, mas sim aumentar a amizade e aumentar o amor, não é? Mas aí começam a acontecer pequenos atritos bem pequenininhos que pode ser resolvido com uma simples conversa e não resolve numa conversa. E aí começa a fazer becinho, começa a ficar bravo, chateado e começa a metralhar para todo lado. E aí nós não conseguimos chegar a um denominador comum, a um senso crítico para melhorar as coisas. Algumas vezes, irmãos, é necessário que a gente passe por uma exaltação e até ser um pouco forte. E se me desagradou a abordagem do meu pastor ou do seu pastor que está nas congregações, então chegue para ele e chegue e diga para ele assim, meu pastor,
a tua advertência à minha pessoa, ela foi eficiente. Mas por gentileza, na próxima, tem como o senhor melhorar a sua abordagem? É simples, pode ser até que ele reconheça o erro e vá, quem sabe, refletir e melhorar. Você vai ajudar o teu pastor e o teu líder, seja de qualquer grupo, a melhorar o comportamento dele contigo e com os demais. E uma exortação que podia virar algo para edificar, vai virar confusão por causa da tua omissão, por causa da minha emissão, vou me omitir. E a gente estamos esquecendo de conversar, de falar, de colocar os nossos pontos, porque nem sempre o pastor máximo tem o dono da verdade. Eu trabalhava numa empresa do Distrito Industrial, e uns tempos depois o meu chefe foi promovido, meu gerente me chamou lá na sala dele e disse assim: Ivan, o fulano, ele não tem condições de ser promovido a chefe, mas eu vou promover ele porque existe uma equipe boa para apoiar ele. É você, a Fabrícia e o Romulo. Vocês três vão administrar a vida desse chefe para que ele venha dar certo. Eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar o desafio, mesmo não concordando com os comportamentos que ele tinha, daquele chefe. Um dia ele fez uma reunião, reuniu todo mundo lá. Na primeira reunião, ele perdeu a oportunidade de ganhar aquele povo, de fazer com que aquelas coisas, mesmo remuneradas, se tornassem voluntários. Perdeu a oportunidade. No primeiro dia de reunião, ele bateu em todo mundo ficou bravo, chateado, queria avançar em cima do pescoço dele. Depois que terminou a reunião, eu fui mais ou menos que consolar os meus funcionários do terceiro turno, trabalhava à noite. E aí, quando ele desceu dessa reunião, ele chegou lá na minha sala e disse: Ivan, obrigado pelo apoio que você tem me dado, né? Eu espero que essa parceria entre eu e todos os outros coordenadores venha dar certo. Eu digo: sim, eu creio que vai dar certo, sim, porque nós vamos fazer o nosso melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa: o teu comportamento de abordagem, ele não agrada a ninguém. Comece a melhorar a sua abordagem. Eu corri o risco de ser demitido, irmãos. Eu corri o risco de ser mandado embora daquela empresa, porque eu afrontei, entre aspas, mas para edificação, a vida daquele supervisor. E ele disse bem assim, na sua imensa sabedoria: obrigado por você não aplicar o meu mesmo comportamento ao comportamento no meio dos teus funcionários. Serviu para que aquela pessoa enxergue. Talvez nunca ninguém tinha chegado e falado aquilo para ele. E até hoje, irmãos, nós somos amigos. Até hoje a gente se fala no telefone. Até hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, mesmo depois de ter saído da empresa. Porque valeu, serviu. E nada impede, de maneira nenhuma, que nós possamos fazer essa abordagem com edificação, com educação, sem tentar se municiar de armas para tentar combater, brigar, discutir, mas sim edificar. E aí o que acontece? Quando nós não estamos preparados para esse embate, o que a gente faz? A gente começa a achar que tudo na igreja é errado, que está ruim, que não está bom. E Paulo diz no livro de Coríntios que os espíritos mundanos causam dissensões nas igrejas. Causam dissensões na igreja. Significa dizer que ainda existem muitas coisas que ainda a gente precisa se libertar e não conseguimos libertar. Nós até reconhecemos, mas escondemos, não deixamos ninguém a perceber para não ficar em evidência, e depois a gente pratica. E aí a notoriedade, a percepção no meio, vai aparecer, uma hora vai aparecer, né? Então existem algumas práticas, alguns comportamentos que a gente ainda está impregnado, ainda está ali na mente, a gente não consegue se libertar. Tem uma das coisas que acaba qualquer um, irmãos, dentro de uma relação entre pastores, entre membros, entre qualquer coisa. Isso se chama jactância. Jactância significa, cadê os jovens? Eles estavam lá no dia, né? Orgulho, né? Orgulho, vaidade, né? Então, isso prejudica de uma maneira. Você já imaginou se a gente se comportasse como se fosse uma criança? Imagina aquela criança ali. Hoje, ela puxa o cabelo daquela menina, daqui a 5 segundos, ela já está brincando, rindo.
Nós temos tantos exemplos como essa criança de nos comportarmos e a gente endurece o nosso coração e a gente não quer pedir perdão, a gente não quer fazer absolutamente nada. E aí a gente começa a fazer um papel aqui de Jesus Cristo, de juiz, e esquece de ser observador da lei. Não é? Esse papel ficou exclusivo para Jesus Cristo. Nós não temos autonomia nenhuma, nem autoridade nenhuma de julgar ninguém. Deus não faz isso. Quando você se converte dos teus pecados, verdadeiramente dobra o teu joelho e se converte, pede perdão, o Senhor diz assim: eu te perdoo e lanço eles no mar do esquecimento. E nunca mais Deus vai apontar teus erros, tuas falhas, se tu já usou droga, se tu já se prostituiu, se tu já fez qualquer coisa lá no passado. Mas o homem não. Pode Jesus, pode Jesus. Mas o homem não, o homem fica cutucando a ferida, lembrando do que já passou. Quem somos nós para ficar julgando? Ah, Deus, vocês não têm ideia, irmãos, da alegria que eu tive de ouvir a notícia que o irmão Adriano voltou. Sabe o que é que eu chamo isso? Isso é uma das coisas mais belas que existe no ser humano. Sabe como se chama isso? Humildade. Quantos não tiveram humildade, deixaram a jactância impregnar no coração e não voltaram e hoje estão perdidos, estão próximos da noção de pecado? E se Jesus voltar agora, fica porque não tem humildade, não tem simplicidade, não reconhece os seus erros, não reconhece as suas falhas. Quando na verdade podia ser mais bonito, né? Podia ser mais humilde, podia ser mais simples. Chegar assim: meu pastor, o senhor me perdoe por tudo que passou, você me ajuda a melhorar, você me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso das palavras, me dá essa sabedoria, me ajuda. Eu vou com oração, mas me ajuda como ser humano, porque tu é a minha voz direta. E a gente não faz isso. A gente acha que quando a gente chega numa certa idade, que a gente não apanha, que as varas não vêm mais, como diz a Bíblia, que a gente tem que doutrinar com várias crianças. Só que a gente chega numa idade que a gente não vai tomar vara. E qual é a nossa vara, irmãos? É a palavra. É a exortação do teu pastor que está vindo de fora. Ele é o técnico, ele que enxerga os defeitos, o que precisa melhorar. É assim que a gente precisa olhar de uma forma diferente, de uma forma mais abrangente, digamos assim. Mas não, a gente prefere se fechar, e aí começa a soltar. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu fico doente, irmãos, quando eu vejo aqueles perfis do WhatsApp de crente usado na mão de Deus, dando cutucada em todo mundo, dando indireta em todo mundo. A Bíblia diz que a nossa linguagem deve ser irrepreensível e precisa edificar a igreja. Você acha que uma cutucada de forma indireta vai ser irrepreensível? Vai corrigir alguém? Não, pelo contrário, você vai criar uma distinção, uma confusão. E aí não vai ter amizade, não vai ter respeito, não vai ter mais absolutamente nada. Eu fico doente, irmãos, quando eu vejo. Eu nunca mostrei isso para o pastor Ari, nunca mostrei isso para outro pastor, mas eu acompanho e vejo isso. Coisas absurdas, sabe? É mais bonito chegar lá: Joel, eu não gosto muito de ti, eu não tenho um apreço por ti, me ajuda a gostar de ti, meu irmão, mas me perdoe se eu tenho esse comportamento de você. Vamos procurar ser hoje servo de Deus, vamos orar junto lá no céu, vamos fazer o nosso melhor. Não é melhor do que eu ficar dando indireta em WhatsApp, em outras redes sociais, se comportando como se não fosse crente, como se não fosse de dentro de um corpo do Senhor, onde tem o corpo, os 5 membros. É essa maneira, irmão. Sabe, é tão bonito ver uma igreja cheia, pessoas com vontade de morar no céu, de ouvir a palavra da verdade, para libertar, para salvar. É bonito. E mesmo que não tenha, irmãos, não é problema nenhum. Eu fiquei doente quando eu vi aquela informação de que deixaram 23 almas perecerem lá naquela comunidade. Meu nome? Tuiué, ficar 5 horas de barco depois de Manacapuru. Eu fiquei doente, irmãos. Não pode ser. Como é que se não dá valor a 23 almas que foi o maior sacrifício para ganhar, de evangelizar, quem sabe até de tirar dinheiro do próprio bolso
para ganhar aquelas almas para Jesus e simplesmente destrataram toda e qualquer possibilidade por causa da quantidade. Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês. Jesus ultrapassou todas as barreiras. Havia uma discussão feia entre judeus e samaritanos, ele não quis nem saber. Ele passou, foi pelo meio, sentou lá no porto de Jacó e aí chamou aquela mulher samaritana: ei, dá-me de beber da água do poço. E ela não exorta, né? Mas quem é tu, judeu, para falar com o samaritano? Ela colocou em prática o que ela aprendeu. Jesus não queria nem saber. O propósito de Jesus era salvar, resguardar aquela vida. E aquele Jesus que estava ali naquele momento, ele já tinha pregado para 3 mil, para 5 mil, para muitos milhares. Mas veja aquela única pessoa, a importância que aquela mulher samaritana tinha. E aquela mulher se tornou missionária da palavra do Senhor e com certeza levou o amor de Cristo a muitos lugares na terra. Posso dar outro exemplo a vocês, irmãos? Jesus encontrou Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos fariseus naquela época. Era um homem inteligente, honrado, respeitado. Mas o que ele fez? Perdeu, ou melhor dizendo, ganhou tempo de pregar a palavra àquele homem que precisava ouvir também. Ele não entendia a parábola de Jesus Cristo e ele teve que explicar com detalhes. Era um único só. E às vezes a gente fica chateado porque a gente recebe uma igreja, uma congregação que tem poucos membros, que não tem muitos membros. E aí o pastor seleciona uma equipe grande para te ajudar no início de um projeto. Sai todo mundo correndo, só fica os corajosos. Será que você está apresentando a Deus essa sua decisão? Será de verdade que foi da vontade de Deus, em vez de ajudar, correu, fugiu? Quando se constitui uma igreja, manda para lá um músico, manda para lá um missionário, manda para lá um presbítero, e constitui uma equipe boa, para que a obra continue crescendo. E aí você não fica lá porque você ficou chateado com o pastor, porque aconteceu uma briguinha ali que foi suficiente para te decidir sair. Ao invés de fazer o contrário, não, meu irmão, a gente tem que ficar junto aqui, vamos lutar pela obra de Deus, não eu nem você, é a obra de Deus e acabou. É esse o comportamento que a gente deveria tomar. E aí quando troca de pastor, vai um monte atrás do pastor, para quê? Pastor não salva a alma de ninguém, não. Bote isso na sua cabeça, no seu coração, porque pastor é falho, é cheio de pecado. E erra. Para que ir atrás de pastor? Fica mais feio ir atrás de pastor. É mais bonito ficar lá dando suporte. Quem veio, vamos lá. Quando meu chefe me chamou e disse assim: Ivan, você não tem condições nenhuma de ser supervisor de produção, porque você ainda é jovem, tem pouco tempo na empresa e você só é líder de produção. Até chegar a supervisor, eu vou promover um supervisor de fora. Veio um lá da Samsung, só porque ele já tinha viajado para a Coreia, Alemanha, não sei o que, viajou por vários países do mundo. E aí eu olhei para eles e disse assim: Max, era o nome do meu gerente, você pode contar comigo no que for necessário, tudo que eu souber eu vou ensinar para ele. E ele ficou assustado comigo. Ué, tu não vai ficar chateado? Tu achou que era a tua vez de ser promovido? Eu falei: muito pelo contrário. Se você não julga a mim ser competente para a função, quem sou eu para me julgar como potente? A mim para ver como supervisor. Eu vou ajudar. E eu ajudei. Recebi Rômulo, fortinho, gordinho. E tempos depois, 3 meses depois, eu estava sendo observado. Surgiu uma outra vaga, nem sabia, daí eu demiti para colocar um outro. E aí deram uma missão para ele: eu quero que você observe o Ivan e tome algumas ações para saber se ele é confiável. E aí o que fizeram? Ele fez uma reunião. Ele passava no corredor, os funcionários ficavam assistindo, jogando aquele jogo da paciência no computador, que é de cartinha. E aí parava a produção todinha, levava todo mundo para cima, chamava a atenção de todo mundo, gritava com todo mundo. E aí quando ele voltava, lá dentro da sala dele, ele ficava na minha frente, uma sala de frente para outra, mas eu tive acesso às informações, ele jogando paciência. Eu não entendia nada. Ué, como é que ele está chamando a atenção
do povo lá em cima, seria o primeiro a dar mau exemplo aqui. Tudo bem que eles não estão vendo, mas eu estou vendo. Não é? Eu sou da função de liderança, mas eu sou funcionário. Eu guardei a primeira, guardei a segunda. Na terceira, irmãos, eu não suportei. Eu sentei na frente dele e disse assim: meu chefe, por favor, eu quero que o senhor me escute. Eu me tremendo todinho com medo. Hoje eu vou pegar a conta, eu vou pôr RH cedo, 7 horas, estava me programando. Não é que eu vou ter o ônibus para ir para casa, que eu vou pegar a conta, já estava me programando. Mas acima de qualquer coisa, irmãos, a ética, a moral, acima de qualquer coisa. E quando eu cheguei para ele, ele estava jogando paciência, virado para o computador, e eu aí do lado. Eu falei: senhor Romulo, posso conversar com o senhor? Pode. Quero dizer para o senhor que eu não concordo de ver o senhor chamando a atenção de todo mundo e o senhor dando um mau exemplo aqui, mesmo que seja só para mim. O senhor me perdoe, mas eu não posso ficar calado diante de algo errado, infelizmente. Ele dobrou para mim e disse assim: parabéns, você está pronto para ser supervisor. Eu não entendi nada. Isso é, o senhor pode me explicar? Não estou entendendo. Você estava sendo testado. Eu recebi a missão de te impor algumas coisas para saber se você realmente era de confiança. O que nós esperávamos é que, pela afinidade que você tinha com o seu gerente, era que você passasse por mim, por cima de mim, e chegasse direto lá na gerência. Você não fez isso. Você tratou com o problema primeiro comigo e depois, se não resolvesse, quem sabe talvez você iria até o gerente mais. Entende como é que é, irmãos? Existem algumas coisas que a gente consegue resolver só entre eu aqui. Eu não preciso levar para o pastor presidente, não preciso levar para ninguém. Até mesmo o conflito entre membros e membros, eu consigo resolver só entre a mim e ele. Não precisa nem passar para ele. Tem tantos problemas com o pastor presidente resolver, irmãos. É tantos problemas, você não tem ideia. Deus me deu essa oportunidade maravilhosa de estar sempre andando ali, tenho visto como é desgastante, irmãos, e às vezes é uma coisa bem pequenininha que fica desse tamanho, não é? Então, são coisas que a gente, com detalhes pequenos, a gente consegue resolver. E vamos lá, houve fome nessa época, Juízes 350 governando, e ali foi Elimeleque, Leumi, Malom e Quilion. Para começar, irmãos, eles saíram do deserto deles. Eles eram de Belém de Judá. O negócio apertou, pegaram a sua malazinha e correram para onde? Para a cidade de Moabe. Estava dando fome lá e não apresentaram para Deus: Senhor, é da tua vontade eu ir para outra terra? É da tua vontade, Senhor, que eu saia do meu deserto? Será que eu vou ser abençoado lá, Senhor, se eu for lá para aquela terra? Não perguntou. Só deixou a crise, a dificuldade bater no bolso dele, faltou e correu logo para onde era a terra que naquele momento estava se tornando fértil. E o que eles fizeram? Sofreram as consequências, porque Deus certamente deve ter imaginado: o teu deserto é aqui, a tua prova é aqui, vai passar a prova aqui, quando eu resolver abençoar, tu vai ser abençoado também. Mas não. E aí a gente decide: eu vou abandonar o ministério, eu vou sair dessa congregação e vou pedir para o pastor me colocar na outra congregação, eu vou acompanhar o fulano que foi lá não sei para onde, e não apresenta a Deus. Eu vou deixar meu casamento, meu marido está me atribulando, minha esposa me perturba todo dia, não me deixa em paz, e aí não ora, não pede para Deus se é da vontade dele, e aí faz, depois está arrependido. Aí as consequências, irmãos, não tem jeito. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passou a mão na cabeça de quem era segundo o coração dele, que era o rei Davi, quanto mais nós, que somos pó e cinza. Não é? Olha a diferença quando Deus fala para alguém, quando você tem que sair da igreja, sair da congregação, ou assumir uma outra igreja. Deus falou assim para Abraão: sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai à terra que eu te prometi. Nem falou onde era. Abraão, pela fé, foi e saiu. Aí sim, aí foi uma conversa literal. Deus falou: ele pode sair. Glória a Deus. E aí ele pode sair com total
Qual? Segurança, porque Deus falou para ele que ele tinha que sair. E nós tomamos decisões de sair por bobagem, por coisas pequenas, ao invés de tentar resolver as coisas, não é? Depois a gente se dá mal, tem problemas, dificuldades, e depois para voltar fica mais difícil. E quando se decide, eu estou falando só de igreja para igreja, congregação, outra denominação. E quando a pessoa decide ir lá no mundo dar uma volta, aí é pior. Porque aí entra 7 demônios e para tirar esse demônio é uma briga. Tem que ser muito jejum, muita oração, muita consagração, muito preço para expulsar esses 7 demônios que fica ali e não quer mais sair. Aí esse é o pior. Não é? Esse é o pior. Então eles viajaram para Moabe. E Moabe, irmãos, terra amaldiçoada. Quem lembra como começou Moabe? Através de uma relação sexual entre filho e pai, Ló e as suas 2 filhas, e lá eles nomearam o nome do filho de Moabe. Não é? E aí o que acontece? Aquela terra amaldiçoada, de uma relação que nós aprendemos, né, jovens, no sábado passado, no sexto, né? A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Veja que desde lá Deus já condenava essa ação, essa atitude, esse comportamento, esse relacionamento entre pessoas do mesmo grau de parentesco, não é? Mas o que mais que aconteceu? Ficaram ali por 10 anos. Quando surgiu a primeira oportunidade para uma daquelas noras, depois que os maridos morreram, a primeira oportunidade foi dar um beijinho na Noemi, disse, ó, tchau, benção que eu estou indo embora. Vou voltar para a casa do meu pai, da minha mãe, da minha terra e para os meus deuses, porque Moabe adoravam outros deuses. Mas Ruth não, irmãos, aí vamos entrar, Ruth. Olha o diferencial de Ruth. Ela não quis nem saber do pai, da mãe. Sobretudo, ela quis saber, irmãos, sobre a conservação da amizade entre ela e Noemi. Ela sabia que Noemi era uma mulher viúva e precisava de apoio, precisava de ajuda. Mesmo Noemi mandando ela de volta, ela sabia da necessidade. Às vezes acontece isso. Às vezes eu posso dizer, pastor Ronaldo, eu quero visitar aqui uma irmã na casa do fulano, e ele não está com vontade de ir, mas ele vai porque ele tem o pretexto e o propósito de ajudar, e faz até por nós mesmos, né? Pelaquela pessoa. Isso é bom, não é? E o que acontece? Eles passaram por tudo isso, chegaram lá de volta em Belém de Judá, já sem com o marido, já sem os 2 filhos, porque essa foi a consequência, foi o preço da desobediência, porque em vez de ter apresentado as coisas para Deus, foi embora para uma terra onde ninguém conhece, e aí começou as perdas, né? E são perdas irreparáveis, irmãos. São perdas irreparáveis. Perda do marido, perda dos 2 filhos. Deus é tão bom conosco, tão misericordioso conosco, que Ele nem deixa a gente perder essas coisas, graças a Deus. Às vezes a gente perde só um carro, uma casa, a gente perde o emprego, mas depois a gente trabalha e recupera. Agora aquela mulher lá, a dificuldade que aquela mulher passou, não é? Glória a Deus. Aleluia! O que eu quero dizer no final dessa mensagem? Nós somos obreiros. Nós fomos levantados por Deus. Nós, queira ou não queira, mesmo que a gente não queira, que a gente não deseje, nós vamos passar de qualquer jeito por prova, por luta, por pedradas, por calúnia, por difamação. Nós somos preparados para isso, irmãos. Não fique cobrando do pastor ou da pastora uma visitinha lá. Eu estou morto, eu estou fraco, eu estou morto na fé e não vem ninguém me visitar aqui. Deus te levantou para ser estrutura, para ser coluna de oração e representante da tua congregação e da igreja. É você que tem que ser o forte e sustentar os fracos. A não ser que seja um caso de doença, de enfermidade, né? Precisa de oração, precisa de uma campanha, aí é outra coisa.
mas por causa de picuinha eu fiquei fraco, morto espiritualmente. Eu preciso da visita do pastor presidente, aí eu vou me levantar. Nem associe as coisas para Deus, associe as coisas para o homem, não é? E aí a gente não pode deixar, irmãos, essa geração nova que está vindo impregnar no meio do nosso povo. É uma geração de pessoas mimadas, de pessoas dengosas, de pessoas não me toque, não me toque, não me toque. Fica um negócio, sabe, assim. Nós fomos um dia fazer uma limpeza lá no lugar que nós íamos fazer a consagração do pastor Afonso. Ele fez um comentário tão assim, tem relação com isso, não é? Certamente tem pessoas no meio de nós que têm um desejo de fazer psicologia. E tem um homem chamado pai da psicologia, chamado Freud. Ele tem uma teoria, irmãos, que tudo pode, tudo pode. E aí, se tudo pode, eu não tenho limites para nada. E aí, o que acontece? Não é? Eu não tenho limites para nada. E tem mais. No mesmo momento que isso acontece, saiu um grupo aí, muito famoso. A música foi para o mundo inteiro, chamada Não Se Reprima. Como é que começou essa música Não Se Reprima? Vários minutos, cantando daquele jeito afeminado, homossexual. Hoje a gente vê o resultado, alguns homossexuais, outros envolvidos na droga, porque eles cantavam que podia tudo, podia fazer tudo, não se reprima, faça tudo. E aí aumenta o número da homossexualidade, aumenta o número da lesbiandade, e aí aumenta a falta de amor, aumenta o egoísmo. E aí pode tudo não, porque senão vai traumatizar a criança, não pode fazer nada. Nós trabalhamos dentro das nossas limitações, irmãos. Deus trabalha dentro das nossas limitações. Sabe por que as escolas da Polícia Militar hoje têm as melhores notas, até passam das escolas particulares? Porque tem doutrina, porque tem rigidez, porque tem um estatuto para cumprir. Lá onde eu moro, Viver Melhor, tem uma escola da Polícia Militar. Todo dia, 6 horas da manhã, tem uma fila rodando assim. Só entra de fila. E fica 2 alunos, todo mundo abre a sua bolsa para ver se não está carregando alguma arma branca ou alguma arma de fogo. Todo dia. E aí a gente vê o resultado das notas aí, do INEP, seja lá o que, os órgãos por aí, tem as melhores notas. Por quê, irmãos? Doutrina, rigidez, correção, exortação. A igreja de doutrina também é assim, irmãos. Para a gente andar em santidade é necessário, porque nós sozinhos, nós somos incompetentes. Ninguém consegue andar sozinho. Ninguém. Nem Adão e Eva, quando eles descobriram o mal, né, que abriram os olhos para ver o bem e o mal, eles não tiveram nem a capacidade de fazer as suas próprias vestimentas. Pegaram folha de figueira e talvez eles só fecharam as partes que mais envergonhavam eles. E Deus foi lá, né? Fez lá túnicas de pele para tapar o corpo, para esconder toda a nudez daquele casal. Então nós somos incompetentes, nós precisamos nos congregar, nós precisamos ser exortados, nós precisamos ser orientados, e se precisar de um puxãozinho de orelha para ajudar, que seja bem-vindo, não é? Amém, irmãos? E para fechar, irmãos, mesmo quando tudo parecia errado, né, na vida da Noemi, Deus ele acerta, né? Ele vai de uma relação com Ruth, conhece Moabe, Moabe não conhece Boaz, e Boaz então ali assume como remidor, toma aquela mulher para ele, e daquela relação sai uma promessa, e hoje está expresso na Bíblia até hoje. Eles têm um filho chamado Obed, Obed tem Jessé, e Jessé tem o rei Davi. Então, por mais que a gente erre, irmãos, por mais que a gente falhe, por mais que a gente cometa alguma falha, Deus, de uma maneira, Ele vai corrigir, mas a gente precisa ajudar também para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Amém, irmãos? Que essa mensagem venha edificar as nossas vidas. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.